Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está começando agora o programa Momento Espírita, uma produção da Sociedade Espírita O Semeador, com o apoio da Livraria Candeia. Momento Espírita. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, nossas irmãs. Que alegria poder estar com todos vocês mais uma vez e tratando de assuntos, falando, conversando, reflexionando sobre os ensinamentos de Jesus e os temas que a doutrina espírita tratam para nós com lucidez, com clareza, abençoando a nossa existência. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, desde já, desse nosso amado Brasil, de outras terras, amigos que estão sempre conosco. Hoje nós recebemos no Momento Espírita, para nossa grande alegria, felicidade mesmo, esse nosso irmão, o Rafael Siqueira, lá da cidade de Niterói, onde ele está nesse momento, no aconchego do seu lar, sua família, e é esse amigo lúcido, grande cultura, grande conhecimento, facilidade, disposição e bagagem de vida para nos ajudar a compreendermos as lições de vida. Rafael, muito obrigado, querido, mais uma vez por ter aceitado o convite do Momento Espírita. É muito bom ter você conosco, Rafael. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite, Rubens. Boa noite, Isabel Rubatino, Márcia Matos de Souza, Célia Melhado de Aro, todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Que Jesus possa nos guardar e nos manter na sua paz. Pode ter certeza, Rubens, que a alegria é toda minha. Todas as vezes que estamos a serviço do Cristo, é uma grande satisfação que trazemos na alma. Daí estou à disposição para nós conversarmos essa noite e podermos reverenciar a Jesus. Que bacana, que bacana. Rafael, como dizia anteriormente, não há uma sequência, né, um encadeamento nas questões, porque nós estamos tratando aí de um tema livre, e isso até é legal para os nossos amigos internautas que desejarem colocar aí alguma questão, né, aquela dificuldade, aquele problema, aquela dúvida, para que seja feita essa análise aí, que você com certeza tão bem fará. Eu gostaria de colocar aqui, de propor uma questão que está sendo assim bastante comentada, pelo menos aqui em Catanduva, né? Eu viajo muito aqui pela região a trabalho, as pessoas comentam também esse assunto. Particularmente, a nossa região sul, né, está passando por uns momentos bastante difíceis, mas, de um modo geral, o nosso planeta está como que convulsionando, né? E as pessoas falam que é castigo de Deus, alguns dizem que é castigo de Deus, outro homem, não sei o quê. Gostaríamos que você nos falasse a esse respeito, né? Nossa responsabilidade frente aos cataclismas, às chamadas tragédias do nosso planeta. Por gentileza. Vamos lá. Eu quero agradecer pela pergunta
e sempre que eu me proponho a responder qualquer uma delas, eu vou me valer das questões do Livro dos Espíritos ou de qualquer outra obra da codificação espírita. Porque essa pergunta foi feita aos benfeitores da imortalidade. Quando abrimos o capítulo 5º da terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulado Lei de Destruição, há uma questão feita por Kardec muito peculiar. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Quando pensamos em flagelos destruidores, podemos pensar em cataclismos, vulcões, maremotos. Essa tragédia que recentemente assolou os nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul, com os quais eu me solidarizo nesse momento, porque é o nosso dever ajudar, estender as mãos, entender que todos nós somos irmãos, e nesses momentos a gente precisa estar próximo. E a resposta dos bons espíritos, de uma forma muito instrutiva para cada um de nós. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo, para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes os nomes de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Daí, meu amigo, quando a gente se depara com esses eventos infaustos na nossa vida, é comum nós nos solidarizarmos, é comum muitos de nós que ainda não mergulhamos no entendimento das leis espirituais, podermos questionar se não seria um castigo de Deus, se não seria algo que a divindade estaria mandando para que a gente pudesse sofrer. E a resposta que nos dão os bons espíritos é exatamente diferente. Na verdade, esses cataclismos vêm até nós para que a gente possa se regenerar, crescer. Porque aquilo que nós chamamos de destruição, em verdade, é um processo de redenção. Porque nós olhamos para os campos com enchente, nós olhamos para as pessoas que estão desencarnando, mas, em verdade, sob o olhar da divindade dos benfeitores espirituais, o quadro é diferente, porque ninguém morre, as pessoas desencarnam. Elas estão retornando para o lar espiritual, que é para onde todos nós vamos retornar. E mesmo nas paisagens tristes, a gente percebe que é possível ver fatos positivos, porque nesses momentos nasce em nós o ensejo de fazer o bem, de ajudar, de estendermos as mãos uns para os outros. Veja, o Brasil é hoje reconhecido como o país da solidariedade. E nunca se viu, como na recente tragédia, como os brasileiros se ajudaram, estenderam as mãos uns para os outros. Pessoas do norte do Brasil, do centro-oeste, do nordeste, do sudeste. Quantos posts eu vi nas redes sociais? Nós somos Rio Grande do Sul, fazendo brotar no nosso interior um senso de fraternidade, um senso de ajuda, sem querer nada em troca. Daí, aquilo que nós chamamos de flagelos destruidores é um desperta-dor. Porque nós costumamos olhar para a dor apenas no seu aspecto negativo. Mas quando temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós entendemos que a dor é um desperta-dor. Porque através dela nós entendemos que nós estamos avançando. Nós precisamos ressignificar os nossos passos, olhar para novos horizontes. E é nesse momento que nasce em nós a misericórdia, o respeito, o entendimento que fazemos parte de uma grande família universal. E Deus permite que esses movimentos ocorram para que a gente treine a nossa capacidade de sermos irmãos. Mas eu friso mais uma vez, nós precisamos ser solidários. Não é para a gente chegar para uma pessoa que está sofrendo e querer dizer para ela das causas que geram os efeitos.
Porque vejo muitos corações que, na tentativa de ser assertivo, deixam de ser solidários. Neste momento é o momento de abraçar, de ajudar, de ser útil e de rogar a Deus que nós possamos cada vez mais entender os seus desígnios e seguir em frente com fé e confiança, porque Ele sabe de tudo. Bacana, Rafael. Bacana. Bom, se diante das ocorrências nós encontramos essa explicação tão lúcida, né? Há uma seguinte situação, Rafael. Há pessoas que, nesses momentos, se valem, né, de uma dita sensibilidade, percepção espiritual, para fazer algumas predições, previsões, amedrontando, né? E muitos até indicando datas, até horas, né? Porque tal região, tal lugar vai desaparecer, porque vai acontecer isso ou aquilo. Como compreender essas predições, essas previsões? Como entender à luz do entendimento da mediunidade, responsabilidade? Enfim, coloque para nós, por favor. O livro dos médiuns, e enquanto você estava perguntando, eu estava tentando aqui buscar para ler ipsis literis. Nos coloca aqui, no capítulo 24, eu vou achar o item aqui, na próxima resposta eu dou. Toda predição que denota data limite, evento certo no futuro é indício de mistificação. Porque nós não sabemos datas. Nós não temos prognósticos certos sobre este ou aquele acontecimento. O que nós sabemos é que Deus nos ama. E o que nós temos certeza é que todos nós estamos evoluindo. Então, nós devemos tomar esses acontecimentos como propostas de redenção, de aprendizado. Mas surgem muitos companheiros nossos que se aproveitam para fazer determinados, me perdoem se a palavra for muito pesada, sensacionalismo, porque ao invés de ajudar o ser humano que sofre, ele procura, olha, você está sofrendo porque isso decorre de uma causa passada. Isso não é uma coisa que a gente diga. Esse é o momento de nós ajudarmos. Seria o equivalente, meu amigo Rubens, se nós somos convidados a ir num velório, num enterro, e ao invés de abraçar a pessoa, se colocar à disposição, nós disséssemos para ela, olha, ele não morreu, ele está vivo, ele está na pátria espiritual. Naquele momento, a pessoa precisa de um abraço, precisa saber que você está próximo. Daí, não sejamos aqueles que ficam fazendo predições do tipo, você está colhendo os efeitos de causa que você plantou. Porque nós estamos faltando com a caridade se nós agirmos dessa forma. O grande ensinamento de Jesus, estampado no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, é: não façais a outrem o que não gostaria que outrem se vos fizesse. Imaginemos se fôssemos nós que estivéssemos hoje. Desencarnou a nossa mãe, desencarnou o nosso pai, perdemos os alimentos com os quais sustentaríamos a nossa família. E vem alguém e diz para nós, olha, você está pagando os resultados da guerra dos farrapos, que foi uma das coisas que eu ouvi. Isso estaria ajudando ou estaria colocando a pessoa numa condição ainda pior? Então, veja, ter consciência da lei de causa e efeito é um processo de estudo para que a gente possa entender a divindade. Mas quando a dor ocorre, não é para a gente apontar o dedo em riste para quem quer que seja, mas é para a gente ajudar, prestar nossa solidariedade, abraçar e orarmos juntos, porque Deus nos coloca próximos uns dos outros para que nós sejamos irmãos. Irmãos que compreendem, irmãos que amam, irmãos que no momento de tragédia estendem os braços. Excelente. Rafael, ao pequeno, se eu pudesse, eu pegava aqui pela tela para mim, viu? Você ia ver só. Você percebeu, Rubens, que a gente está fazendo a live, ele é um cachorro muito evangelizado. Ele sobe na mesa, ele quer participar.
Eu estou achando que é ele que está abrindo as páginas para você ler eventualmente, viu? Ô, Rafael, você é autoridade, né? Formação acadêmica, profissional, lida com muita gente. Então, gostaríamos que você falasse para nós quando alguém diz na mídia, porque está ferido, que seu familiar, sua família foi lesada, até mesmo nas reuniões mediúnicas, nós encontramos os espíritos ditos endurecidos, ditos obsessores, mais sofridos, buscando justiça porque foram injustiçados um dia. Isso todo dia nós vemos no jornalismo, na TV aberta, né? Se quisermos ligar nesses canais abertos. Sob a ótica jurídica, justiça, sob a ótica jurídica, sob a ótica de saúde, saúde mental particularmente, né? Um amigo colocou, com relação à saúde mental e quem busca essa justiça. E a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. O que você nos orienta, Rafael? O que você nos esclarece? Vamos lá. Eu quero dar a referência da minha resposta anterior. Capítulo 24 do Livro dos Médiuns, item 267, número 8. Olha o que diz aqui. Aprevimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, está no Livro dos Médiuns que essas predições de datas limites, de eventos futuros, porque vai ocorrer isso em tal data, porque isso é fruto daquilo que aconteceu, indício de mistificação. Está no Livro dos Médiuns. Agora vamos ao que você me perguntou. Quando Jesus enunciou as bem-aventuranças, e nós podemos extraí-la lá do livro de Mateus, no capítulo 5, versículos de 3 a 12, ele nos disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Muitos de nós temos vontade de que a justiça ocorra, mas a justiça não é a justiça das nossas próprias mãos. Porque quando a gente faz a justiça com as próprias mãos, não é a justiça da lei de causa e efeito, a justiça das reencarnações, mas a justiça de mim, Rafael, que me torna um justiceiro. E quando eu me torno um justiceiro, eu deixo de amar, eu deixo de perdoar, de compreender o Evangelho como a tônica dos meus passos. Daí, como um operador do direito, quando alguém erra, se equivoca, não compete a mim querer o mal dele. Não compete a mim querer fazer justiça com as próprias mãos, ir para a porta de uma delegacia, querer linchá-lo, e nem mesmo, sabe, Rubens, porque hoje nós já não estamos mais em tempos onde você me batia, eu ia lá e te batia. Você me tacava uma pedra, eu vou lá e te taco uma pedra. Mas a gente usa as redes sociais para fazer justiça. Porque como a gente desacata as pessoas nas redes sociais? Constrói histórias, fofocas, as famosas fake news. Isso é quase que eu me valendo do meu arbítrio para atacar as outras pessoas. Enquanto operador do direito, existe um processo. Se alguém errou, vai existir um inquérito conduzido por um delegado. Ao final desse inquérito, sendo quem errou indiciado, vai para o promotor. O promotor pode ou não oferecer uma denúncia. Essa denúncia vai para as mãos de um juiz, que vai julgar, avaliando as provas, as testemunhas e dando ao réu o direito de defesa. Depois de sair de uma sentença, que pode ser condenatória ou não, ainda temos a possibilidade de um recurso, ou seja, a justiça do mundo dá o direito à pessoa de se defender, de interpor um recurso. Quem sou eu para acusar quem quer que seja? Quem sou eu para julgar quem quer que seja? Quem sou eu para andar com pedras na mão? Pedras que Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando levaram para ele uma mulher apanhada em adultério, e todos queriam apedrejar, e ele: quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Daí,
qual a nossa postura diante do erro alheio? O erro alheio pertence a quem errou. Eu devo conduzir a minha vida. Porque a mim não compete levantar a clava da justiça e fazer justiça com as próprias mãos. Daí, quando Jesus enuncia a bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é a justiça que vem do alto, que vem de Deus, que vem das vidas que se sucedem. Porque se eu planto espinhos, eu colho espinhos. Se eu planto rosas, eu colho rosas. Não precisa você vir e intervir nesse processo. Ô, Rafael, muitas vezes esse grito por justiça parece ser mais um desejo de vingança, muitas vezes, né? Porque a pessoa, não somos todos nós que entendemos a justiça como você está nos esclarecendo. Então parece que é mais um grito de vingança do que dessa orientação de justiça, né? Às Tudo vezes, bem. Rubem, às vezes nós não nos damos conta porque não fazemos o nosso exercício de autoconhecimento. Quando a gente quer muito agredir a outra pessoa, quando a gente quer muito se vingar da outra pessoa, nós deixamos de olhar muitas coisas que estão mal resolvidas dentro de nós. E no mecanismo de projeção, como nós conhecemos, como é ensinado na psicologia, a gente quer atacar o outro é sempre culpado, o outro é sempre errado, o outro precisa pagar. Deixe o outro. Passemos a olhar em nós. Chico Xavier já dizia, ao outro eu dou o direito de ser como ele é. A mim, eu me esforço para ser cada vez melhor. Excelente. Que lição, né, Rafael? Pensando assim, Rafael, podemos abordar o tema saúde? Vamos lá. Se eu souber, eu respondo. Se não, eu passo para você. E aí a gente joga para o Amarildo, então. Isso. Pois não, amigo. A justiça, quando eu procuro essa justiça, né, que nós estamos falando, doentia, né, porque eu não estou entendendo a justiça, eu estou querendo me vingar. Isso tem implicações na nossa saúde, pode promover enfermidades, é nesse sentido a questão. Existe um livro da benfeitora Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz, onde há um capítulo intitulado O Médico Interno, onde ela diz que o nosso corpo é repositório de grandes possibilidades, sempre sujeito de auto-recompor-se ou auto-desarranjar-se, conforme as vibrações da mente. O que isso quer dizer? Se na minha mente eu trago ódio, desejo de me vingar da outra pessoa, desejo de estar sempre perseguindo as pessoas. Existe até um termo em inglês chamado stalker, stalkear determinada pessoa. Se eu estou sempre nessa vibração negativa, eu vou bombardeando o meu corpo de energias deletérias. E o corpo precisa se libertar dessas vibrações. E como que isso acontece? Através de doenças, através de neuroses, depressões, angústias, ansiedades. Mas Joana de Ângeles também coloca, se eu trago pensamentos que elevam, pensamentos que trazem paz, esses pensamentos vão vitalizando o meu corpo e eu vou ficando mais saudável. Sabe, Rubens, a neurociência, ela coloca para a gente que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Isso é uma média. Cerca de 80% a 90% desses pensamentos não são elevados. O que quer dizer que de cada 10 pensamentos que nós temos, 8 a 9 são pensamentos do ramerrão do nosso dia a dia. Quando nós estamos reclamando, estamos falando mal das outras pessoas, estamos brigando e por conta disso estamos ficando doentes. Porque aquilo que a gente não resolve aqui vira doença no corpo. Por tal razão, um grande escritor da antiguidade, romano, chamado Juvenal, ele já dizia no latim, mens sana, corpore sano.
Se eu trago a vingança na cabeça, cuidado. A vingança que eu quero para o outro pode acabar se transformando em doença no meu próprio corpo. Qual a receita de saúde? Amar. Se você ainda não consegue amar aquele que te aponta o dedo em rixe, que te fez o mal, afaste-se dele. Deixe que dele cuide Deus. Faça a sua parte, vitalizando a sua vida com os raios luminíferos do amor. Muito bem. E a segunda, é a terceira, né, situação aqui que você já tocou, mas eu tenho certeza que você tem muito a nos esclarecer, a justiça à luz da doutrina espírita. A justiça à luz da doutrina espírita. Quando nós abrimos o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º da primeira parte, lá está estabelecido o Código Penal da vida futura. E no item 33 do Código Penal da vida futura, inciso 1, está escrito: toda a aflição decorre de uma imperfeição. Por que nós sofremos? Porque somos imperfeitos. Então não adianta eu reclamar, não adianta eu culpabilizar as pessoas. O que eu preciso fazer? Me tornar uma pessoa melhor. Aprender a amar, aprender a servir. E quando isso se dá com a outra pessoa é um filho de Deus, que tem a sua história, que tem a sua forma de agir, que teve o seu antes e terá o seu depois. E a justiça na vida dela se processa conforme o amor de Deus. Não sou eu que saberei o que é bom ou ruim para aquela pessoa. Quem sabe é Deus. Porque eu insisto mais uma vez, a colheita é sempre livre. Quer dizer, a semeadura é sempre livre, mas a colheita se dá intrinsecamente de acordo com aquilo que a gente plantou. Então, a justiça, conforme a doutrina espírita, é a justiça da lei de causa e efeito, ou aquilo que André Luiz, num livro belíssimo chamado Ação e Reação, nos coloca: a toda ação corresponde uma reação. Aí o senso de justiça, porque se eu ajo no bem, eu angario o bem para a minha vida. Agora, se eu persisto agindo no mal, o mal vem não como uma proposta de um Deus que me castiga, mas como uma proposta da justiça, que vem me ensinar. Desperte, olhe para novos caminhos, aprenda a agir de uma forma diferente, porque a justiça, ela vem junto com o amor e com a misericórdia. Bacana. Ainda falando de justiça, Rafael, há algumas ocorrências que fazem a gente pensar um pouco, né? Por exemplo, uma pessoa que foi detida, ficou presa um período, né? E ela não tinha culpa de nada. E depois se verifica que realmente alguém que é caluniado, depois descobre-se que foi um grande equívoco, até na questão da morte, a pena de morte, por exemplo, né? A pessoa vai à morte e depois se descobre que a pessoa... Então, eu ouvi dizer já que existe justiça, mas não existe, como é que é a mesma colocação? Justiça e injustiçado. A pessoa sofre um mal, mas não é injusto aquilo. É essa a ideia. Como compreendermos essa situação, meu amigo? A frase é uma frase notável, que eu já vi nos mais variados livros, inclusive num livro do benfeitor Camilo, que é o Guia Espiritual do médium José Raul Teixeira, da nossa Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói. Está num livro chamado Justiça e Amor. Existe a injustiça, mas não existe ninguém injustiçado. E o que essa frase vem dizer para nós? Olha, Rubens, quando eu subo uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, aos meus olhos pode parecer injustiça. Quantas pessoas que estão à cata de algo para comer? Quantas pessoas estão precisando de uma escola, de um serviço de saúde? Quantas pessoas que estão todos os dias se jogando debaixo da mesa? Porque aí onde você mora é uma cidade mais tranquila. Mas aqui no Rio de Janeiro nós temos problemas de violência, de segurança pública.
Então é rotina nas comunidades determinados tiroteios onde as pessoas têm que se esconder debaixo das camas, debaixo das mesas, para não ser vítima das balas perdidas. Quando a gente olha, parece uma injustiça. Mas meditando nessa grande proposta de que existe injustiça, mas não existe injustiçado, nós sabemos que a bala não é perdida. Porque cada um de nós acaba atraindo aquilo que plantou num outro momento. Diz a benfeitora Joana de Ângeles que aquilo que hoje nos falta dá conta daquilo que nós atiramos fora ontem. Então nós estamos sempre nos lugares, com as pessoas e nas oportunidades de que nós precisamos para crescer. E para isso ficar inteligível para vocês, eu quero contar uma história de José Raul Teixeira. Quando ele saía de um restaurante fino aqui da cidade de Niterói, e se deparou com um homem na porta do restaurante que estendia a mão pedindo comida. E Raul ficou muito triste com aquela ocorrência. Ele pensou, meu Deus, eu acabei de comer uma comida tão gostosa. Nós sabemos que no mundo tantas pessoas ainda jogam comida fora. E esse homem aqui pedindo o essencial para poder viver. Eis que se aproxima o benfeitor Camilo. O que se passa, meu filho? E todas as vezes que se aproxima o benfeitor, é porque vem uma lição para nós. Benfeitor, é que eu não consigo ver ninguém passando fome. Eu não consigo ver ninguém na agonia que esse mendigo se encontra. E o benfeitor Camilo diz para ele, ajude, mas não conteste. Sirva tanto quanto lhe for possível, mas não conteste, porque aquele que você hoje vê na condição de um mendigo é um político de vidas passadas, que desviou o dinheiro do erário, corrompeu pessoas, e ele pediu na erraticidade para que pudesse voltar numa condição bem precária, para poder dar conta e soerguer-se. Então, meu filho, a nós compete ajudar, servir. Lembrando de Francisco de Assis, que dizia, é dando que se recebe, mas questionar nunca, porque pode existir muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Maravilha, muito obrigado. Rafael, aqui a pergunta poderia se estender, mas naturalmente que eu não tenho nem competência para estendê-la devidamente. Então ela é curta, direta. Quando que a superioridade intelectual revela um espírito elevado? O doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o grande espírita brasileiro, que ficou conhecido como Kardec brasileiro, ele costumava dizer que de nada adianta o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Então não adianta eu, Rafael, hoje, ter um curso de mestrado, um curso de doutorado e permanecer uma pessoa fria, indiferente, permanecer um pai que não ama minha filha, ou um marido que subjuga a minha esposa. Não adianta, sabe, Rubens, a nossa humanidade hoje lançar uma sonda que consegue perlustrar a superfície de Marte, decodificar o próprio genoma humano, sabendo do que passa no interior das nossas células, se ainda temos fome no mundo, se ainda temos tanta guerra. É difícil compreender que uma sociedade onde nós já avançamos tanto, ainda temos guerra no século XXI. 2000 anos depois de Jesus estar conosco e nos dizer, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Daí, só podemos dizer que uma inteligência é realmente rica de méritos quando o amor acompanhar essa inteligência. E eu me lembro de uma bela metáfora trazida pelo benfeitor Emmanuel, num livro que eu recomendo a leitura, chamado Pensamento e Vida. Nós somos tal qual um pássaro ornado por duas asas, a asa da sabedoria e a asa do amor.
Não adianta ter muita sabedoria se a asa do amor estiver quebrada, porque o pássaro não voa. Para voar, a gente precisa das duas asas em equilíbrio. Porque se a gente parar para pensar, Hitler era muito inteligente. Pol Pot era muito inteligente. Outros tantos títeres que passaram pela humanidade eram muito inteligentes, mas não sabiam amar. Não tinham a mesma amorosidade do que tinham de intelectualidade. Então, a grande proposta do mundo hoje é que o progresso moral possa acompanhar o progresso intelectual. Daí o insigne Allan Kardec, trazendo uma nota dele na questão 685A do Livro dos Espíritos, ele coloca: é a educação o elemento-chave para compreendermos o progresso da humanidade. Não uma educação intelectual, mas uma educação moral. E não uma educação moral somente através dos livros, mas uma educação moral que faz homens melhores, que forma os caracteres, porque educação é a arte de formar novos caracteres, de formar homens de bem. Maravilha. Rafael, fale para nós, por favor, sobre a paternidade, sobre a maternidade, principalmente nesses dias, né? Dizem que antigamente era muito fácil. O casal tinha 10, 15, 20 filhos e diziam que isso ia tudo muito bem, não tinha problemas. É outro contexto e não sei se ia ou não ia bem, né? Hoje as pessoas querem ter um mínimo de filhos. Tem casal que se pudesse ter meio filho, ficaria muito satisfeito, né? Paternidade, maternidade, Rafael, por favor. Vamos lá. Rubens Bezerra de Menezes teve 16 filhos. Não fiz essas contas errado não, tá, gente? Essa é uma informação de Luciano Klein, o grande biógrafo de Bezerra de Menezes. Ele casou-se 2 vezes, teve 2 filhos com a primeira esposa, teve outros 13 filhos com a segunda esposa e ainda adotou uma menina negra que era filha de uma escrava. E ele criou esses 16 filhos sabendo que a paternidade é uma missão. Olha o que Allan Kardec indaga em a questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar a paternidade uma missão? E os bons espíritos respondem: sem dúvida é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Daí, ser pai é uma grande missão. É sermos co-criadores em sentido menor, porque Deus é o criador num sentido amplo. Quando criamos os nossos filhos, nós devemos ter conta, sabe, Rubens, que nossos filhos não são nossos filhos. São os filhos da ânsia da vida por si próprias. Vêm através de nós, mas não são nossos. São versos do poeta libanês Khalil Gibran. O que isso quer dizer? Nossos filhos são espíritos. E esse é o título de um livro do Dr. Hermínio Correia Miranda. Se nossos filhos são espíritos, a gente precisa trazer o evangelho para dentro da nossa casa. Ensinar Jesus para os nossos filhos. Porque, sendo espíritos velhos no corpinho de crianças pequeninas, eles trazem vícios. E como a gente percebe nos nossos meninos e meninas tão pequeninos, às vezes já a autoridade, a inveja, a maledicência. Por quê? Porque até os 8 anos de idade, nos diz Emmanuel e André Luiz, que o espírito ainda está reencarnando. Para quê? Para que nós semeemos as sementes do evangelho, das propostas, para que quando esse espírito chegar na adolescência, ele possa se formar e lembrar do papai e da mamãe para que se torne um adulto de bem. Então, ser pai, ser mãe, nos dias atuais, é uma grande missão. Uma missão de, como mensageiros de Deus, ajudar esses espíritos imortais que já viveram antes a dar conta das suas responsabilidades perante a vida.
quando então pensarmos nos nossos filhos, não preparemos eles apenas para ser vitoriosos conforme os padrões do mundo, porque às vezes podem ser vitoriosos e tocar fogo em índio no meio da rua. Preparemos eles para a grande vitória do amor. Ensinemos nossos filhos a amar, a respeitar. E quando perguntarem a nosso filho qual é o seu grande amigo, foi o que eu ensinei para minha filha. E ela sabe, Jesus, papai. Jesus é o meu grande amigo. E hoje a minha filha de 5 anos diz assim, papai, eu já sei, eu não devo fazer a ninguém o que eu não gostaria que outrem fizesse comigo. Excelente. Maravilhoso. Bom, a sua filhinha, né? 5 anos, a meninada vai crescendo. Eu tenho uma neta de 13 e um neto de 4. Estou vendo a coisa acontecer também, né? E tem tudo a ver com a seguinte questão. Eu pensava, eu imaginava que tinha a ver apenas com o movimento espírita. Mas, por motivo profissional, estive numa outra cidade, aqui próximo a Catanduva, no domingo passado, e um evento envolvendo gado, leilão, tal, porque tudo em prol à renda do Hospital de Câncer aqui de Catanduva, que pertence, administrado pela fundação que eu estou trabalhando atualmente, né? E achei muito curioso, interessante, conversando com um dos voluntários, e ele dizia assim, olha, aqui é o seguinte, quem trabalha aqui, montou todas essas cadeiras, que organizou, enfeitou, tudo que você está vendo aqui, Rubens, eu fui como funcionário da fundação, e lá uma equipe gigante de voluntários trabalhando. Tudo isso daqui, ó, por causa dos cabelos brancos. Rubens, nós não encontramos jovens para trabalhar, para fazer. Isso daí a gente ouve no movimento espírita, né? Parece que isso até se intensifica. Mas não é só, não. Gostaria, Rafael, que você nos falasse desse momento da juventude, da mocidade, envolvida com o bem na Terra, sabe? Não é só no movimento religioso de qualquer denominação, porque ali não tem nada a ver com religião, né? Bem fazer é uma entidade de tratamento de doença oncológica. Então, se você puder nos dar essa visão aí, até para que a gente aplique um trabalho na casa espírita, no movimento espírita, né? Niterói tem essa dificuldade ou não? Tem, Rubens. Na verdade, quando a gente... Só uma colocação, eu ia dizer isso mais para o final do programa, mas quando você falou do Raul Teixeira, da CEF, isso daí toca demais a intimidade minha, do grupo que nós iniciamos lá atrás, em 1981, eu acho que já até comentei algo com você, aprendi Espiritismo com Raul Teixeira, professor extraordinário, misericórdia, né? O aluno é muito fraco, mas eu me recordo, anos, mais de 10 anos, o Raul vinha anualmente, ficava quase que uma semana conosco, avançávamos madrugada dentro, viajávamos com ele pela região toda, bebendo dessa sabedoria, dessa competência e seriedade doutrinária evangélica. Vários amigos da CEF vieram com ele em alguns anos. E olha, rapaz, você falou do Raul da CEF aí, isso nos remete nesses idos. Desculpa te interromper, Rafael. Não, Rubens, é sempre bom fazer essa homenagem ao Raul, à CEF, porque nós, às vezes, temos a memória um pouco curta, esquecemos que aqueles que vieram antes de nós são os nossos formadores. E se não fosse por eles, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Quando nós pensamos nos nossos jovens, o jovem hoje, Rubens, é diferente do jovem daquela época que nós estávamos na mocidade. E nós precisamos compreender esse fenômeno, porque cada geração ela interage com o seu tempo e com o seu lugar.
Eu, quando comecei meus estudos espíritas, bastava abrir um livro dos espíritos, dizer o número de uma determinada questão, e nós ficávamos bebendo na resposta para extrair os ângulos daquilo que os espíritos queriam dizer para a gente, porque a gente tinha amor ao estudo. A gente ficava, às vezes, horas numa única questão. Mas hoje talvez não funcione da mesma forma com os jovens, porque já se fala em geração X, Y, Z, os nossos jovens estão na Z, e talvez até na geração alfa, que é a geração da tecnologia, a geração da inquietude, a geração que precisa ser estimulada, porque ela é impaciente. Então a gente precisa trabalhar com a juventude tal qual ela se encontra, e não da forma que nós fizemos há 30, 20 anos atrás. E, para tanto, eu diria que 3 P's são importantes. O primeiro P é o P de pertencimento. A gente precisa propiciar que o jovem se sinta pertencente ao movimento espírita. Porque eu me recordo que nós costumávamos dizer assim, quando você estiver pronto. Porque nós tínhamos o médium, nós tínhamos o orador. E se a gente dizer para o jovem, quando ele estiver pronto, ele se impacienta, porque ele não quer esperar. Então a gente começa a dar tarefa para o jovem hoje. É lógico, dentro das responsabilidades dele, dentro daquilo que ele conseguir oferecer. Porque a casa espírita é um somatório dos jovens e dos jovens há mais tempo. Eu não gosto do termo velhos, viu, Rubens? Então, o primeiro P é o P de pertencimento. Um segundo P é o P de protagonismo. Porque o jovem hoje, ele quer ser protagonista. E não estou dizendo protagonista como sinônimo de importância. Eu quero dizer protagonismo no sinônimo de quem também faz. Porque, vejam, nós olhamos jovens hoje que estão fazendo palestras no movimento espírita. Temos aí a Nina, o Vitor Hugo, o Gustavo Silveira. Há jovens com condições de fazer palestra. Há jovens com condições de estar nas reuniões mediúnicas. Por que não? Se nós não dermos espaço para o jovem vai embora. Se nós não considerarmos o que o jovem quer fazer, gosta de fazer, ele vai embora, porque o jovem é muito inconstante, mas ele tem uma energia, tem uma vibração que precisa ser utilizada. E o terceiro P é o P de participação. Nós precisamos colocar os jovens participando das atividades da Casa Espírita. O que isso quer dizer? Se nós vamos ter a tarefa da sopa, chame o jovem para participar. Se nós vamos ter a tarefa do quilo, chame o jovem para recolher os mantimentos. Porque quanto mais a gente participa, mais a gente pertence. Quanto mais a gente pertence, mais a gente se torna protagonista. Porque o que eu vejo hoje, sabe, Rubens, é que existe um gap entre as gerações. Porque existem dificuldades dos mais jovens para com os mais velhos, dos mais velhos para com os mais jovens. A gente precisa substituir essas animosidades por diálogo. Lembrando uma página notável de Humberto de Campos num livro Boa Nova. A página intitula-se Velhos e Moços, porque no Colégio Apostólico nós tínhamos apóstolos jovens, como João, o evangelista. Tínhamos apóstolos mais idosos, como o próprio Simão Pedro. E como eles convergiam? Dialogando, cooperando entre si, sabendo que todos eles tinham importância e que Jesus amava a todos. Em síntese, a página de Humberto de Campos quer dizer que o movimento espírita precisa da experiência dos mais velhos, mas precisa da energia dos mais moços. Então, nós precisamos dos jovens. Vamos colocar eles para trabalhar junto de nós. Excelente. Esse assunto, se a gente tivesse sentado num bate-papo, num estudo, teria muita coisa para se tratar, mas da maneira lúcida como você colocou, ponto final. Maravilha mesmo. Obrigado. Rafael, quando
nós seremos felizes? Olha, essa resposta eu poderia responder das mais variadas formas. Até mesmo porque, o que é felicidade? Será que felicidade é quando eu tenho coisas? Eu quero dizer que eu aqui e agora sou feliz, porque eu estou te reencontrando. Há quanto tempo que eu não te vejo, Rubens? Eu aqui e agora sou feliz, porque eu não estou com a minha televisão ligada, mas eu estou falando de Jesus. Eu quero dizer que aqui e agora eu sou feliz, porque eu estou vendo um post da Marli, da Dirana, do Alan Trader, da Rosana Okada, pessoas que eu não conhecia. Felicidade, meus amigos, não é ter coisas, porque coisas hoje a gente tem, amanhã pode não ter mais. A gente, quando encarnou nesse mundo, veio sem nada e nu. E quando a gente desencarnar, a gente volta também sem nada, porque o espírito não leva nada. Ter felicidade também não é parecer, porque hoje as pessoas precisam tanto parecer. Porque na impossibilidade de ter dinheiro, elas querem parecer que têm dinheiro. Na impossibilidade de viajar, basta olhar as redes sociais. Todo mundo parece que é feliz. Todo mundo parece que está sempre bem, mas aquilo é uma personagem. É aquilo que eu gostaria que você visse de mim. Então, ter felicidade não é ter, nem parecer, é ser. É um terceiro verbo. Porque o que eu sou, eu sou. Eu sou Rafael, um espírito imortal. Eu sou alguém que a cada dia posso ser uma pessoa melhor. Eu sou alguém que te encontrei, Rubens, posso ser seu amigo. Eu sou o pai de uma menina linda chamada Clara. Eu sou alguém que posso ir trabalhar e ganhar o meu sustento. Eu sou alguém que adoro Jesus, adoro o Espiritismo e me nutro das páginas da doutrina espírita. E pelas páginas da doutrina espírita e do Evangelho, eu posso dizer para vocês, nós seremos felizes quando nós amarmos mais e deixarmos de odiar. Nós seremos felizes quando nós fizermos mais caridade e sermos menos egoístas. Eu ainda esses dias estava olhando a biografia de Madre Teresa de Calcutá. Ela não tinha absolutamente nada. Ela tinha os mais variados problemas de saúde, mas era conhecida como a Irmã Alegria, porque ela sorria quando estava com os leprosos, quando estava com os aidéticos, quando estava com aqueles vítimas das bombas na África. E por quê? Ela estava em sintonia com Deus. Ela dizia, eu sou um lápis na mão de Deus. Ele escreve, eu sou apenas um instrumento. Daí nós seremos felizes quando nós amarmos. E não precisa amar igual Madre Teresa de Calcutá. Ame o máximo que você puder. Cada dia é uma página que se abre no grande livro da sua vida. Escreva esse livro, sendo a sua melhor expressão, e você será feliz. Que lindo, Rafael. Rafael, nós temos alguns minutos ainda. Eu tenho algumas outras questões que não as farei, porque eu desejo que você tenha um trabalho grande de divulgação, que a gente respeita, né? Gostaria que você pensasse aí, tivesse algum tema, um tema que eu não perguntei, não tratei, não tratamos aqui, mas que você gostaria de abordar, de falar sobre ele ainda no momento espírita. Há uma escritora sueca chamada Selma Lagerlöf, que uma vez ela volta pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ela já desencarnada, e ela escreve um pequeno conto. Ela narra que um ancião estava caminhando, jogando sementes de manga para um lado, para o outro lado. Quando atrás daquele ancião havia um jovem que começou a mangar. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Começou a chatear aquele ancião, dizendo, ô velho, o que você está fazendo? Eu estou atirando sementes de manga para os lados. Mas você não acha que está muito velho para fazer isso? Não.
Eu me sinto tão jovem, tal qual se eu tivesse a sua idade. Mas você já parou para pensar que você não vai comer nenhuma das mangas cujas sementes você está atirando? E ele respondeu: meu filho, eu passei a vida inteira comendo mangas cujos pés eu não plantei, me sentando debaixo de mangueiras que também não fui eu que plantei. Eu hoje estou fazendo só a minha parte. E o que você está fazendo? Não perca tempo me observando. Não perca tempo apenas dizendo coisas a respeito da minha vida. Faça também você a sua parte. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é uma mensagem de esperança. Porque o mundo pode nos apresentar o ódio. Não perca tempo com o ódio. Continue semeando sementes de manga. O mundo pode te apresentar a indiferença. Não perca tempo com a indiferença. Continue semeando os caroços de manga. O mundo pode te apresentar a guerra. Não perca tempo com a guerra. Essas guerras de redes sociais, essas guerras de família. Continue semeando os caroços de manga, porque, em verdade, isso é uma metáfora da escritora sueca Selma Lagerlöf. Em verdade, o que aquele ancião estava semeando era o amor. O amor hoje, muitas vezes, é malquisto, porque pode-se considerar aquele que ama piegas, pode-se considerar que ele está fazendo pouco num mundo que está tão conturbado. Mas tenham certeza, meus amigos, se você ama, se você semeia o amor, você se liga a Jesus, é mais saudável, encontra paz e angaria felicidade para seguir em frente. Um beijo grande no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Bacana, Rafael. Quero aproveitar e convidar os amigos para estarem conosco, estarmos juntos mais uma vez na próxima quinta-feira, quando nós teremos às 20 horas aqui no Semeador, palestra pública, presencial e transmitida ao vivo também por esses mesmos canais. Nosso amigo Silvio dos Santos, que é daqui da cidade de Catanduva, esse companheiro divulgador, estará falando sobre Espiritismo, um sentido para a existência. E no próximo domingo, aqui no Momento Espírita, nossa querida companheira do Semeador, a Márcia Matos de Souza, a Marcinha, né? E ela estará conosco aqui no Momento Espírita e faremos um estudo, uma reflexão, com certeza também será muito importante, muito agradável para as nossas almas. Meus queridos amigos, que Deus permaneça conosco e que nós permaneçamos com esse Pai amantíssimo, misericordioso, nesta semana que está iniciando hoje. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, mais uma vez. Rafael, querido, você, pequena, sua esposa, seu lar, a sua vida, o seu trabalho, que o Pai te recompense por tudo que você faz, que você tem feito de bênçãos na vida de todos nós. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Um beijo muito grande e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bom, Rafael, como nós tínhamos falado anteriormente, é possível que o Amarildo, né, em trânsito, não conseguiu dar aquela paradinha exatamente no tempo que nós havíamos comentado. Aos amigos que estão nos acompanhando, estamos saindo, né, do ar, na época do rádio que nós começamos lá em 1997. Vamos que vamos. Paz, querido. Fique com Deus. Paz.